Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz, esta graça possa ser multiplicadas em nossas vidas. Nesta oportunidade, nós vamos estar meditando na Palavra de Deus, no material preparado pelo presbítero Mauro Lúcio, de Governador Valadares. A primeira lição fala a respeito de Noé. A ação de Deus em tempos de crise e as experiências do passado têm muito a nos ensinar. Deus é o Senhor da história. Então esta lição 1 traz o título Noé, o primeiro isolamento social na história. Então, nós vamos perceber que, diante da situação terrível em que Noé viveu, naquela geração antediluviana, nós temos o primeiro isolamento social na história da humanidade, que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 6 até o capítulo 9, falando a respeito do dilúvio. O texto-chave diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." Gênesis capítulo 6, versículo 5. Repetindo: "O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal", conforme aqui a NVI. O texto básico da lição encontra-se em Gênesis capítulo 6, versículos 11 a 13, e também no capítulo 7, versículos 11 a 13. Passemos a leitura. Gênesis capítulo 6, versículo 11. "Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra." Versículo 13. Agora o capítulo 7, versículo 11. "No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca." Amém. Então nós vemos aqui o texto que se baseia a lição a respeito de Noé e sua família.
A introdução do comentário diz que a propagação do pecado, o pecado, a apostasia, havia se propagado e espalhado no meio do povo daquela geração antediluviana. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, porque a Bíblia diz que Noé, ele andava com Deus e ele era diferente, ele era um homem justo e temente a Deus, apesar do pecado da apostasia ser universal. Toda aquela geração se perdeu, exceto 8 pessoas, que são Noé e a sua família. Então nós vemos a propagação do pecado, a apostasia universal. A apostasia é o abandono da fé, é o abandono da palavra de Deus, de obedecer à palavra de Deus. Nós vemos a respeito do arrependimento de Deus. O que é o arrependimento de Deus? A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, o ser humano. Nós sabemos que isso é uma linguagem de antropopatismo, que é atribuir a Deus sentimentos humanos. Evidentemente que o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. O homem se arrepende porque pecou, porque errou. Agora, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, quer dizer que Deus mudou de ideia, porque se trata de uma questão condicional. Se o homem obedecer a Deus e a sua palavra, ele é bem-sucedido e Deus se agrada disso. Quando o homem desobedece a Deus, isso pesa no coração de Deus. Então, daí falar que Deus, ele se arrependeu. Então, a Bíblia diz que Deus, então, ele anuncia o juízo, que é o dilúvio, quando aquela geração seria destruída pelas águas do dilúvio. A seção 1 da nossa lição fala a respeito de uma apostasia generalizada, ou seja, apostasia total, exceto Noé e a sua família. Todo o mundo daquela época foi condenado por causa do pecado, da violência e da apostasia. Então a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 6: Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, porque Noé, ele andava com Deus, assim como Enoque também andou com Deus, e Deus o tomou para si. Então, nesta sessão nós vamos ver que a apostasia, ou seja, o abandono
da fé em Deus foi generalizada. Por isso Deus julgou pelo dilúvio toda aquela geração nos tempos de Noé. Número 1, a corrupção generalizada, o pecado original, ou seja, o pecado de Adão e Eva ainda no paraíso. Foi onde começou o pecado na raça humana. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo, através de um homem chamado Adão. Entrou o pecado no mundo e através do pecado reinou a morte. A morte também passou a existir na esfera humana. Então nós vemos que o pecado ele foi passando de uma geração a outra, desde Adão e Eva. A geração dos dias de Noé havia se corrompido e a Bíblia diz que a terra encheu-se de violência, de injustiça. O próprio Jesus, ele se referiu àquela geração. Jesus fez referência ao dilúvio no sermão apocalíptico narrado em Mateus capítulo 24, sermão profético ou apocalíptico, quando Jesus disse: assim como nos dias de Noé, os homens casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam e assim levavam a sua vida, até que veio o dilúvio e os levou a todos, porque eles não acreditaram na pregação de Noé. Noé é chamado de o pregoeiro da justiça. Ele anunciava, pregava, exortava a sua geração, chamando ela ao arrependimento. Infelizmente, Noé não logrou êxito na sua pregação. Aquela geração não se arrependeu, por isso pereceu nas águas do dilúvio. Então Jesus fez menção do dilúvio, fez menção àquela geração como um fato histórico e não como uma mera fábula, como muitos acreditam, que não houve dilúvio. Isso é uma lenda antiga, mas Jesus se referiu ao dilúvio como um fato histórico. Número 2, a apostasia universal, que nós já mencionamos. Nós vemos que toda aquela geração antes do dilúvio se apostatou de Deus e da sua palavra. Eles se corromperam e tornaram-se merecedores do juízo de Deus. Número 3, o apelo de Deus a uma geração pervertida. Noé, o pregoeiro da justiça, ele entra em cena. Deus anuncia o dilúvio e fez, e mostrou e orientou a Noé construir uma arca para que através dela as pessoas, os animais fossem salvos, não perecessem no dilúvio. Então Deus disse: você, porém, Noé, fará uma arca de madeira de cipreste,
divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Então, aqui mostra o tamanho da arca. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Então, aqui na Nova Versão Internacional, as medidas foram traduzidas. O texto fala da medida em côvados e os tradutores colocaram aqui em metros para ficar mais fácil para a gente entender. Terceiro, o apelo de Deus a uma geração pervertida através de Noé, o pregoeiro da justiça. Nós podemos ver também, abrindo um parêntese, que Jonas, o profeta, ele também pregou contra a cidade de Nínive. Em 40 dias, Nínive será subvertida, e com uma diferença, que os ninivitas se arrependeram, então Deus também se arrependeu do mal que iria trazer e não trouxe, porque houve arrependimento por parte dos ninivitas. Então a cidade foi poupada, também os animais foram poupados. Então a pregação de Jonas teve um resultado inesperado. Jonas, ao invés de ficar satisfeito com a resposta dada pelos ninivitas, Jonas ficou perturbado, ele ficou desgostoso, porque Nínive se arrependeu. Ele queria a destruição dos ninivitas, mas Deus é misericordioso, e quando eles se arrependeram, Deus então poupou a cidade da destruição. Nós sabemos que depois, muitos anos depois, Nínive foi destruída porque ela não permaneceu com arrependimento diante de Deus. Então nós vamos ver a segunda parte da lição. A arca, que é um símbolo. A arca, um símbolo de juízo e salvação. Então a arca, ao mesmo tempo que ela era um juízo, um símbolo do juízo, ela era também um símbolo de salvação. Se o povo se arrependesse, então Deus não traria o juízo sobre a terra, não traria o dilúvio, né? Isso fica claro. Mas não houve arrependimento da parte do ser humano, então Deus enviou o dilúvio sobre a terra. Um juízo anunciado, número 1 da seção 2. A justiça e o amor de Deus. Deus, ele é justo e ele é amoroso. Então ele deu aos homens daquela época, àquela geração, uma oportunidade de arrependimento, mas eles não quiseram. Então Deus agiu com a sua justiça. Número 2, uma salvação anunciada.
uma salvação anunciada. A arca de Noé, ela é um símbolo da salvação anunciada por Noé. Então aqueles que creram na palavra de Deus se salvaram, ao passo que os ímpios permaneceram no seu estado de desobediência a Deus. Depois nós vemos na terceira parte, no subtópico 3, a pregação interrompida por Deus. Então chega um momento em que Noé para de pregar. Ele entra na arca e diz a Bíblia que o anjo do Senhor, ele fechou a arca pelo lado de fora. Aí, então, a pregação de Noé foi interrompida por Deus. Noé e sua família entram na arca e também os animais, os grandes animais, também aves e assim todo o ser humano, aliás, o ser vivo. A seção 3 da nossa lição fala a respeito do isolamento social. Agora eles ficaram confinados na arca 1 ano e 10 dias de confinamento social. Um período de trabalho, estresse e cansaço. Então, o isolamento social é um período de trabalho, de estresse e também de cansaço. Uma família em isolamento social. Nós já falamos que a família de Noé, ele e a sua esposa, os seus 3 filhos e suas respectivas esposas permaneceram dentro da arca por cerca de 1 ano e 10 dias, ficaram confinados. Número 2, um período de intenso trabalho. Então, dentro da arca, Noé e seus filhos trabalharam, para alimentar os animais, para limpar a arca, Então, eles tinham um trabalho dentro da arca. Depois nós vemos o quarto ponto dentro dessa seção terceira. O confinamento chega ao fim. Então, Deus anuncia a Noé o fim do dilúvio. E Noé então solta um corvo, solta uma pomba para ver se o dilúvio havia cessado de sobre a terra. Então, depois de muito tempo de espera, o dilúvio chegou ao fim. Deus ordena que Noé e sua família saem da arca. Mais de 1 ano de isolamento social, conforme narra o livro de Gênesis, do capítulo 6 até o capítulo 9, quando Noé sai da arca com a sua família. Noé edifica um altar a Deus, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela salvação de sua família, pela sua salvação e pela sua família. Então, na conclusão, nós vemos que Deus, ele é amor, mas também Deus é justiça. Que possamos imitar Noé,
Ou seja, andar com Deus, viver em comunhão íntima com Deus. Isso significa andar com Deus, viver em comunhão com Deus. Como Noé viveu e alcançou graça ou benevolência diante de Deus, e assim ele salvou a si mesmo e a sua família do dilúvio, do juízo de Deus. Que Deus nos ajude, nos dê graça e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.